O segundo livro que eu gosto muito é o famoso livro Ritmo, do Borromil Mede. Ele faz uma introdução muito interessante em que ele explica, por exemplo, a importância. Ele fala, por exemplo, o uso do metrônomo é indispensável. Ele coloca isso aqui. Ele faz exercícios a duas vozes. Ele fala aqui que a realização dos exercícios em instrumentos deve ser feito algum instrumento que sustente o som para que a gente possa ouvir a duração do som inteira. Claro que se você fizer um exercício com instrumento de percussão, se você vai tocar, sei lá, uma mínima, você não vai ouvir a duração da mínima, e ele tem essa preocupação. Então, esse livro dele é, de acordo com ele, uma junção de vários outros livros, a época em que ele escreveu esse livro, mostrando que era o melhor que tinha no mercado, na época dele, sobre isso. Ele fala da contagem falada, ele fala da contagem mental. Então, é curta a introdução, mas já é uma introdução em que ele fala coisas muito importantes. Quando a gente começa a falar de tempos inteiros, ou tempos que duram o pulso ou mais, a gente precisa entender que quando ele fala tempos inteiros, ele está se referindo à fórmula de compasso cujo pulso é a figura 4 ou é a figura da semínima. Então, ele não explica claramente que tempos inteiros está diretamente associada à figura, ao denominador do compasso. Você tem o numerador e denominador, aquela figura rítmica que compreende o pulso. No caso, se ele diz que semibreve, mínima e semínima são figuras inteiras, ele está dizendo que a semínima, então, se ela é inteira, ela está valendo 1. Ela é o próprio pulso. A mínima vale 2, essa aqui vai valer 4. Isso, então, eu estou falando de que tipo de fórmula de compasso? Fórmula de compasso com o denominador 4, ou seja, a semínima com o pulso. Tá legal? Isso é uma coisa que eu vejo o tempo inteiro, e por isso que leva muito esse equívoco de dizer que a semibreve vale 4 tempos. Mas da maneira como ele está sendo apresentado aqui, ele está insinuando isso, que a semibreve vale 4 tempos. Mas vocês vão ver durante o livro que ele faz outras fórmulas de compasso. Então, essa é uma coisa que tem que se tomar cuidado quando há esse tipo de informação. Agora, é interessante notar que ele mostra, por exemplo, compasso em 5, compasso em 7, e ele faz algumas proposições. Por exemplo, o compasso em 7 sendo contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas você pode ter o compasso em 7 como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Você pode ter o compasso em 7 em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Você pode ter o compasso em 7 em 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Você pode ter o compasso em 7 como... Aqui ele coloca uma outra sugestão, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, e aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vejam que interessante, esse pensamento é um pensamento aditivo, onde ele está usando números, e no meu caso eu uso o Conacol. Mas ele traz isso. Já é uma perspectiva um tanto diferente para contagem de compassos ímpares. Então, o Borromil Mede já traz no livro dele, que é um livro já de bastante tempo, uma proposição do estudo para o compasso ímpar, ou seja, a subdivisão interna do compasso ímpar. Isso é bastante revelador para mim no livro dessa época. E ele mostra aqui várias contagens e formas de você poder resolver isso aqui. E o livro dele é todo feito à mão. Então dá para notar assim que ele coloca tudo à mão, foi tudo feito à mão. Não deve ter sido um trabalho muito fácil de fazer, mas vocês já observam que ele já coloca compasso ímpar aqui. E tudo muito misturado, as fórmulas de compasso, ainda que a estrutura do denominador seja a estrutura que a gente conhece sempre em cima da semínima como pulso, né? Ou a figura 4 como pulso. E aí ele faz vários exercícios, fala da ligadura e vai fazendo vários exercícios. Aqui ele já muda. Olha que interessante. Ele já coloca 3 por 8, já coloca 3 por 2 e suponho que talvez faltasse aí uma explicação. A não ser que esse livro seja um livro muito voltado à prática, alguém que pegue esse livro para estudar
sem uma orientação, pode não conseguir fazer. Por exemplo, quando ele coloca isso aqui, ó, 2 por 1. E a gente percebe aqui que ele diz que a semibreve, inclusive essa semibreve está escrito, está desenhado, assim, acho que engraçado, é igual a um tempo. Mas aí, se você não entende, você fala, mas por que semibreve é igual a um tempo? E aí ele coloca essa figura aqui, ó. Essa figura é a breve, mas ele não cita a breve. Então, você realmente vai ficar sem saber. E aqui, ele coloca outra figura ainda maior que a breve. Então, se não tem uma explicação, a coisa começa a ficar um pouco mais confusa, tá? Esse detalhe, apesar dos exercícios serem interessantes, mas esse é o detalhe. Para quem é aluno do curso de leitura e percepção rítmica, esse livro é um excelente livro de exercício, de prática de subdivisão. Porque, para quem é aluno, você já sabe a metodologia CAD, o método CAD, do Conacol, da rítmica aditiva, e você junta com a rítmica divisiva, e você vai realmente conseguir resolver esses exercícios todos aqui. Ele faz coisas bastante interessantes, mas, como eu falei, pode gerar um pouco de confusão, porque faltam algumas explicações. Ele traz as quiálteras, e aqui é também um desafio para muitos, mas é um livro importante, por isso que se tornou bastante conhecido, e é um livro desafiador. Ele é mesmo desafiador, porque aqui, inclusive, quando ele fala alteração das unidades de tempo, e ele faz esse tipo de indicação, ele está querendo dizer que há a possibilidade de acontecer uma modulação métrica, porque isso aqui é símbolo de modulação métrica. Se não há uma explicação, vai ficar bastante complexo poder fazer isso sem uma explicação clara. Tá legal? E modulação métrica não é algo muito simples assim de fazer. Mas é um livro, é o que eu estou dizendo, para quem tem o conhecimento, é um livro bastante forte para poder trabalhar. Então, estas foram as referências dos livros. Ainda tem muito mais coisa que certamente eu não coloquei aqui, porque eu não conheço ainda ou não tive acesso. Ainda que eu já tenha visto alguma coisa ou outra, mas eu não tive acesso, então não posso indicá-los. Tá legal? Então, se você ainda não acessou esse canal, aqui é o meu podcast, esse vídeo vai para o meu podcast. Só clicar aí para você poder seguir, para receber essas aulas aí. Tá bom?